Escolas especiais para alguns alunos com deficiência. Aulas separadas, sem convivência com as outras crianças. É o que o governo Bolsonaro quer incentivar com o apoio do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Para falar sobre educação inclusive, o que está em jogo com a proposta da nova Política Nacional de Educação, nós vamos conversar agora com a advogada Cláudia Nakano. Cláudia, muito boa noite, seja bem-vinda aqui à nossa programação, tudo bem? Boa noite, Fernando. Como vai? Tudo ótimo, é um prazer ter você aqui. Doutora, em relação a Obrigada. em relação a essa questão dessa nova política nacional de educação, o que que ela vem, o que traz no arcabouço dela? Bom, para ficar claro, a gente tem dois tipos de escola, a escola comum e a escola Uhum. especial. O regime atual, a gente tem o sistema de inclusão, ou seja, a gente traz a criança com deficiência ou a criança com autismo para a escola comum. Então, 90% das crianças com deficiência estão em escolas regulares. Agora, com o decreto que nós tivemos, 10.502, surgiu uma possibilidade de trazer à tona escolas especiais, priorizando essas escolas especiais e, de certa forma, segregando e discriminando os alunos com deficiência, porque esses alunos com deficiência, eles poderão ser separados dos alunos do dia a dia que estão acostumados. Essa medida, ela foi sancionada, foi assinada pelo presidente no ano passado, mas houve uma suspensão por conta de uma ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade. E essa ADI, ela suspendeu essa medida, ou seja, não está valendo, mas está em pauta no Supremo Tribunal Federal para que seja julgada. E nesse momento, como é que está essa questão desse julgamento? Está emperrado, não está? Como é que está essa questão? Então, na verdade, o STF ele fez até algumas audiências, né? Fez uma audiência pública para discutir sobre o assunto, para entender um pouquinho melhor sobre essa questão que é tão problemática e tão séria. Mas, na verdade, há uma grande preocupação de pais, de instituições e de educadores especializados no assunto, até mesmo porque nós percebemos que existe um retrocesso de até 30 anos por conta da não inclusão que pode acontecer. Então, nós estamos falando de uma medida, de uma política nacional de educação especial, que, ao invés de beneficiar os alunos com deficiência, pode prejudicar. E não só os alunos com deficiência, mas também todos os alunos de modo geral, porque não haverá uma socialização. Então, esses alunos não estarão mais juntos. Provavelmente terá, né, programas especiais, enfim, com turmas especiais, assim como se fala também no decreto, e com isso pode segregar e nós podemos ter um retrocesso em toda a educação inclusiva até então. Olha, em relação a essa questão da educação inclusiva, qual que é a importância? Nós sabemos que uma questão segregacionista não ajuda em nada, né? Para a inclusão dos alunos com deficiência, não é? A gente já viu que é um modelo fadado ao fracasso. Pois é, Fernando, você tem toda a razão, é assim mesmo. Nós já temos estudos lá fora, aqui no Brasil, que demonstram essa necessidade da inclusão. As crianças com deficiência, elas precisam estar em ensino comum, e nós temos também a possibilidade de auxiliar aquelas crianças que não têm condições de ficar em ensino regular e que precisam de apoio, como, por exemplo, ter o auxílio de um professor que nós chamamos de professor auxiliar, ou um AT, que é um assistente terapêutico. Esse assistente terapêutico, ele pode ajudar aquela criança a socializar, inclusive com as tarefas do dia a dia. Agora, sobre essa questão da estrutura, né? As nossas escolas, obviamente, que eu pergunto aqui com foco para as públicas, elas estão com condições para os nossos profissionais, nossos educadores, os docentes, eles estão preparados para receber essas crianças? Não, infelizmente não. Atualmente a gente tem, né, uma falha muito grande em relação ao ensino, à estrutura.
ainda temos recusa de matrícula em escolas particulares, então muitas crianças, por exemplo, com autismo, chegam até a escola, a mãe ela faz todo o preenchimento, fala que a criança tem o autismo e a escola acaba recusando a matrícula. Lembrando que recusar matrícula de uma criança com autismo é crime e pode ser, sim, condenado, a escola pode ser condenada a pagar multa para a família e até mesmo o gestor da escola pode ser condenado à prisão. É crime de discriminação e a gente não pode aceitar mais isto. E a gente tem diversos direitos, até hoje em dia, que não são respeitados. Por exemplo, o direito à educação, o sistema educacional inclusivo, que a gente tem, a questão que muitas vezes ela deixa de estar no dia a dia, que é a adaptação do ensino. Muitas escolas, elas não estão preparadas, aí a gente fala de públicas e privadas para receber um aluno com deficiência. Tem escola querendo cobrar a mais por ter um professor auxiliar, e isso não pode. Tem escola que quer cobrar a mais para fazer um planejamento especial para aquela criança com necessidades especiais, também não é permitido. Então, a gente ainda está caminhando, mas estamos caminhando de uma forma a incluir aquela criança, aquele adolescente com deficiência no ensino regular. Agora, se esse decreto ele for realmente validado, o que vai acontecer? Essa nova política de ensino provavelmente vai alterar e vai priorizar as escolas especiais, segregando o aluno com deficiência. E qual que é a expectativa, doutora, em relação a essa tramitação na Suprema Corte em relação a isso? Também a questão da pressão popular em relação a isso, a sociedade sendo chamada a participar do debate, porque, sobretudo, pais, né, de crianças com deficiência, os profissionais da área da educação, para nós falarmos que sim, é possível, né, nós não podemos segregar nossas crianças, nós temos que equipar e preparar as escolas para recebê-las para que tenham o melhor desenvolvimento possível. Exatamente. E a nossa expectativa é que realmente esse decreto não seja validado e que haja, sim, uma melhora da política existente. Essa política existente, ela foi criada em 2008, ela tem uma perspectiva inclusiva, só que ela ainda tem que ser melhorada em muitos aspectos. Então, muitas escolas públicas, particulares, tem que criar estruturas, né, para receber esses alunos e capacitar profissionais para acompanhar as crianças ou adolescentes com necessidades especiais. Muito bem, a gente vai continuar acompanhando isso de perto, essa luta das famílias, a luta dos profissionais, para garantir que haja uma educação de qualidade para as crianças com deficiência, para que haja a inclusão, não é? Que o ensino regular seja de acesso para todos. Estou falando de acessibilidade, de oportunidades iguais e não de segregacionismo. Eu queria muito agradecer a você, Cláudia Nakano, por ter trazido esse panorama aqui para a gente dentro do nosso noticiário. Uma ótima noite a você. Obrigada.